E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 1, do capítulo 1. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na perspectiva de Ains. Suzuki Satoru tinha agonizado por um tempo, antes de finalmente entregar o reconhecimento desajeitado de suas palavras. Momonga falou, alguém mais mora aqui, além de você? Keno gentilmente balançou a cabeça em negação à pergunta de Suzuki Satoru. Momonga falou, entendi. Por favor, indique o caminho, então. Keno empurrou a grade de metal de lado. Ela não parecia ter usado a força vinda de sua origem Undead, ou qualquer habilidade, ou magia em particular. Simplesmente tinha sido destrancado, normalmente. E o fato de que ela sabia que seria destrancado também era uma prova de que ela tratava esse lugar como sua base de operações. Keno continuou, descendo as escadas à frente. Embora a luz do luar desaparecesse rapidamente, o fato não causou nenhum dano aos dois. Afinal de contas, todos os Undeads possuíam a capacidade de visão no escuro. Eles chegaram ao pé da escada, e parece que isso realmente era um esgoto. No entanto, Suzuki Satoru percebeu ao longo do caminho que não havia fedor de esgoto aqui. Na verdade, não havia água corrente, apenas uma sensação levemente úmida no ar. Talvez isso tenha acontecido porque muito tempo se passou desde que os moradores desta cidade se tornaram Undeads. E mesmo a água da chuva, entrando ocasionalmente aqui, o esgoto não passava por este lugar. Era provavelmente por isso que Keno não fedia a esgoto, apesar de sua toca estar localizada em uma pontada de emoção, repentinamente, percorreu Suzuki Satoru. A chuva era ácida e fedida em seu mundo. No entanto, o corpo de Keno não carregava um cheiro ácido, o que implicava que a água da chuva deste mundo ainda era tão pura e limpa como seu mundo fora no passado. Momonga falou, talvez Blue Planet Sun se sentisse sentimental se estivesse aqui. Keno se virou quando ouviu Suzuki Satoru falando sozinho, e ela olhou para ele com uma expressão tímida no rosto. Momonga falou, eu sinto muito, só estava falando comigo mesmo. Keno falou, eu entendo. Quando as palavras de Keno gradualmente se tornaram mais fáceis de entender, Suzuki Satoru pôde ouvir o medo que ela sentia ao proferi-las. E eu tenho sido tão legal com ela durante todo esse tempo, Suzuki Satoru não pôde deixar de se queixar. Claro, ele não havia esquecido os efeitos de sua aparência esquelética. Afinal, as primeiras impressões eram difíceis de mudar. Enquanto ele pensava em cobrir ou não o rosto, os dois chegaram ao destino. No entanto, não foi porque ele estava pensando há muito tempo, mas porque não ficava longe de onde haviam entrado nos esgotos. Depois de entrar nos esgotos, eles percorreram cerca de 20 metros, viraram à esquerda, e depois mais 20 metros, antes de chegar a uma porta lateral. Ela abriu a porta, que parecia feita de metal, e com isso, o rangido ressoou. Keno falou, é aqui, o lugar. Suzuki Satoru seguiu Keno para dentro. Não era muito espaçoso. Este quartinho provavelmente tinha sido usado para armazenar ferramentas necessárias para realizar reparos no esgoto, e havia uma pilha de picaretas e outras ferramentas no canto. De frente, havia um pedaço de pano, um tanto sujo, não de sujeira, mas pelo tempo que havia sido colocado no chão. Havia também uma velha, mas simples, mesa e cadeira. Isso era tudo que este quarto tinha como mobília. Com toda certeza não parecia um lugar adequado para viver. Pode-se dizer que era uma moradia que não dispunha de qualquer forma de entretenimento ou utensílios domésticos. Embora ele pudesse entender como ela poderia estar pensando, dado que ela era um Undead, Suzuki Satoru nunca desejaria ficar em um lugar tão solitário e desolado por qualquer período de tempo. Espere um minuto. Uma súbita onda de afinidade subitamente surgiu dentro dele. Quando ele pensou sobre isso, sua casa no mundo que vivia era praticamente o mesmo que isso. No entanto, a coisa nesta sala que chamou sua atenção foi uma pilha de livros e pergaminhos. Os livros tinham caracteres que Suzuki Satoru nunca tinha visto antes, escritos em suas lombadas, mas o fato era que ele, basicamente, não conhecia outras línguas, além do japonês. Momonga falou, você precisa de luz, ou cadeiras. Ele tirou uma lamparina de estilo ocidental de seu inventário, e a abriu, permitindo que a luz branca iluminasse os arredores. Este era um item mágico, que tinha sido imbuído de Continual Light. Claro, ele tinha itens mágicos, de maior qualidade, para a iluminação na mão.
No entanto, Suzuki Satoru decidiu que não havia necessidade de mostrar algo mais poderoso. Agora não era hora de revelar suas melhores cartas. Além disso, um deles poderia irradiar luz que era como o sol, o que aplicaria efeitos de status negativos aos vampiros. Se Keno fosse uma vampira, então, ela poderia julgar isso como uma ação hostil. Portanto, ele não poderia fazer isso em nenhuma circunstância. A luz da lamparina iluminou o rosto de Keno, mas ela não pareceu excessivamente surpresa. No entanto, ele não poderia dizer se era porque ela tinha visto um item mágico como este antes, ou se era porque ela entendia a magia. Continuou Light. Depois disso, Suzuki Satoru lançou sua magia, Create Greater Item, 2 vezes. Esta magia tinha originalmente a intenção de produzir armas, mas Suzuki Satoru tinha uma suspeita de que neste mundo, supondo que fosse diferente daquele em que ele havia vivido anteriormente, esta magia teria aplicações mais amplas. Os resultados corresponderam às previsões dele. Como ele esperava, um par de cadeiras de metal preto apareceu. Os olhos de Keno se arregalaram como pires, enquanto ela testemunhava essa ocorrência milagrosa. Sua expressão era de surpresa. Suzuki Satoru dirigiu-se à garota, em seu tom mais carinhoso. Ah, estes são simplesmente alguns itens pequenos que eu criei com minha magia. Por favor, sente-se como quiser. Keno tentou o seu melhor para recusar, de uma forma indireta, mas no fim, ela acabou sentando. Foi só depois que ela fez isso que Suzuki Satoru se sentou, porque a etiqueta comercial de deixar seu cliente sentar-se primeiro estava completamente entranhada nele. No entanto, logo após se sentar, ele percebeu que tinha cometido um erro. A sensação metálica sob a sua bunda era muito desconfortável para algo que deveria ser uma cadeira, mas ele não tinha aprendido nenhuma magia que permitisse conjurar almofadas. Mais cedo, ele pensara que sentar-se sozinho era terrivelmente rude, e por isso, ele havia conjurado 2 cadeiras. Enquanto pensava em como ele a persuadira a sentar naquela cadeira dura e fria, o sentimento de vergonha cresceu tanto que ele queria encontrar um buraco para enfiar a cabeça. A única coisa que o aliviava agora foi que ele não havia dito que as cadeiras pareciam muito boas, ou algum outro tipo de cortesia barata. Se ele realmente tivesse dito isso, provavelmente teria arruinado qualquer tipo de relacionamento que ele queria construir entre ele e Keno. Suzuki Satoru apressadamente produziu um manto de seu inventário, um que parecia macio o suficiente, e começou a dobrá-lo enquanto falava. Momonga falou: "Sinto muito. Esta cadeira é realmente muito dura. Por favor, use isso como uma almofada." Keno olhou surpresa para o manto que Suzuki Satoru tinha lhe oferecido, e então, ela balançou a cabeça vigorosamente. Keno falou: mas, roupas tão finas como essas, não precisa. Eu tenho um cobertor que normalmente uso." Momonga falou: Não precisa ficar em cerimônia, isso aqui não é nada demais." O manto poderia parecer chique, mas era apenas isso. Esse item não continha cristais de dados do tipo raro. E com isso, outra intensa barganha se desenrolou entre Suzuki Satoru oferecendo e Keno negando. No final, Keno aceitou cautelosamente as boas intenções de Suzuki Satoru e sentou seu diminuto traseiro no manto dobrado. Momonga falou: "Então, por favor, desculpe-me por ir direto ao ponto. Eu gostaria que você me contasse o que aconteceu com esta cidade, com o melhor que puder, Keno-san. Claro, não tenho intenção de tornar isso uma interação unilateral. Eu também responderei, com sinceridade, o que perguntar. Ainda assim, normalmente trocaria informações de igual valor com você, mas lamento dizer que sei muito pouco sobre a situação. Então, pretendo pagar com itens mágicos ou moedas. O que acha desse acordo?" Keno mordeu o lábio, e então encarou Suzuki Satoru, com o que parecia ser ódio em seus olhos. Suzuki Satoru não pôde evitar sua surpresa. Ele não esperava tal resposta dela. No entanto, antes que ele pudesse perguntar o porquê, Keno olhou para o chão e começou a falar, com uma voz fraca e trêmula. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.